Cumprimento a todos os irmãos, a todas as irmãs, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Graças a Deus por mais um dia de vida, por mais essa oportunidade que o Senhor, nosso Deus, me concede a mim, de estar aqui uma vez mais, gravando, no canal, trazendo uma palavra da paz do nosso Deus para a nossa vida, a palavra de Deus que é escudo, a palavra de Deus que é pão, que é água, a palavra de Deus que é fiel, que é verdadeira, que é digna de toda aceitação. Que Deus abençoe a vida de todos os que estão inscritos no nosso canal, todos que ouvem as nossas orações, que ora conosco todas as noites, todos os dias e manhã, no horário que você ouve, chega esse vídeo do YouTube que você ora, que Deus continue abençoando sua vida, sua casa, sua família. Eu abençoo também a minha família nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Como é bom saber que nós temos a palavra do nosso Deus. O nosso Deus que é bom, que é maravilhoso. O Deus vivo, que é o nosso Pai. Aleluia. Vivemos em um mundo que não dá para confiar mais em ninguém, meus irmãos. O ser humano tem se afastado de Deus. A raça humana tem mergulhado cada dia mais no pecado. Por isso, meus irmãos, o inimigo tem oprimido a humanidade. O único meio de escaparmos da opressão do inimigo é nos refugiarmos em Deus. Porque o nosso Deus não é um Deus ausente, Ele é um Deus presente. E a igreja do Senhor está escondida em Deus. Em um mundo que as pessoas não têm esperança, em um mundo em que muitos estão dando cabo das suas vidas, em um mundo em que muitos estão sofrendo ataques espirituais, nós temos que correr para os pés de Cristo, correr para a presença de Deus, nos refugiar em Deus, porque o nosso Deus, Ele é refúgio, Ele é porto seguro, Ele é torre forte contra o inimigo. Glória a Deus, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Glória a Deus. Antes de orar, quero deixar aqui uma palavra para a nossa meditação. Aleluia, louvado seja Deus, que está no livro de Hebreus, capítulo 12, e no versículo 2, que diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Palavra gloriosa, não é? Olhando, fala que nós temos que olhar para Jesus, focar em Jesus, não tirar o olhar de Jesus, olhando firme para o Senhor Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus está nos alertando, olhando firmemente para Jesus, significa manter o olhar, o foco em Cristo, não olhar nem para um lado, nem para o outro, mas está com o olhar voltado para Jesus. Glória a Deus, Ele é o autor, porque Ele suportou, aleluia, toda a afronta na cruz, e Ele não desistiu. Glória a Deus, por isso Ele é o autor, Ele é o consumador, porque Ele ressuscitou, aleluia, e Ele está à destra de Deus. Jesus, ele sofreu afrontas, ele foi humilhado, ele foi rejeitado. Por isso o escritor aos Hebreus está
aqui nos dizendo, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Glória a Jesus, aleluia. Bendito seja Deus, a nossa fortaleza, o qual, pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, porque Jesus sabia, aleluia, que depois de tudo que ele passasse aqui nessa terra, por amor de mim e de você, aleluia, ele sabia o que esperava ele. Aleluia, então ele suporta porque ele sabia que ele estava aqui na terra para cumprir somente uma missão de nos salvar, de nos reconciliar consigo mesmo, de nos reconciliar com Deus. Aleluia, então, aleluia, mesmo ele sendo desprezado, suportou a cruz. Aleluia, afronta, foi afrontado, foi cuspido, foi esbofeteado. Aleluia, transpassaram ele com uma lança. Aleluia, colocaram sobre ele uma coroa de espinho. Ele foi para a cruz por me amar e por te amar. Aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha, era sua. Porque todo aquele que fosse pendurado no madeiro era tido como maldito. Então Jesus, ele tomou o meu lugar e o seu lugar, sendo justo. Aleluia, o santo que nunca pecou, que veio aqui somente para nos salvar. Então, eu quero te dizer, meu querido amado irmão, irmã, ouvinte, que você precisa olhar para Jesus. Vivemos uma época que muitos têm se desviado, aleluia, do caminho do Senhor. Muitos não congregam mais, porque olha para as lideranças, olha para os homens, olha para as pessoas que são falhas, mas eu quero te dizer que não faça isso. Volte a olhar para Jesus, porque no final de tudo, no final da jornada, você receberá a coroa da vida eterna. Jesus suportou tudo por nós. Aleluia, como está escrito aqui na palavra de Deus. Olhando firmemente, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. E o que aconteceu? E ele assentou-se à direita de Deus. E ele está à direita do nosso Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Ele sabia que depois que ele cumprisse a sua missão aqui na terra, ele voltaria para o Pai. E porque Jesus foi obediente até a morte de cruz, Jesus recebeu o prêmio. A Bíblia diz que o Senhor, o Deus Pai, o exaltou Jesus soberanamente e deu a ele um nome acima de todos os nomes. Nome este que um dia todo joelho vai se dobrar diante dele e toda língua vai confessar Jesus para a glória de Deus Pai. Aleluia, porque Jesus cumpriu a sua missão e ele é o nosso exemplo. Então olhe para Jesus. Talvez você está em casa sem querer congregar, porque está apontando fulano, beltrano. Não olhe para ninguém, olhe para Cristo. Volte a olhar para ele. Todos que olharam para ele foram iluminados. Jesus é a luz do mundo. Quem olha para ele, aleluia, não se desvia do caminho. Quem olha para ele é guiado por ele para chegar onde ele já determinou. Por isso, olhe para Jesus, autor, consumador da nossa fé. Bendito seja o nome do Senhor. Coisa boa é olhar para Jesus. Aleluia. Pedro tirou seu olhar de Jesus e ele afundou nas águas do mar. Por isso, meu querido irmão, talvez, minha querida irmã, você está afundado nos problemas, porque você tirou o seu olhar de Jesus. Mas a mensagem de Deus para nós é, aleluia, olhando para Jesus. Aleluia, focar em Jesus.
autor e consumador da nossa fé. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Vamos orar. Vamos orar pela nossa família. Vamos orar. Vamos orar pelos pastores. Vamos orar pelas lideranças. Vamos orar, meus irmãos, porque nós estamos vivendo os tempos difíceis na terra. Estamos vivendo as últimas horas da igreja do Senhor. Tantas pessoas se desviando, tantas pessoas se afastando da igreja, se afastando de Deus. Quantos escândalos, quantas coisas estão acontecendo no planeta Terra. Meu Deus do céu, as trevas têm se alvoroçado na terra. Por isso vamos orar, em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, obrigado por esta palavra, Pai. A Tua palavra que é viva, que é eficaz. A Tua palavra, Senhor, que é mais penetrante do que espada aguda de dois gumes, e que é apta para discernir, Senhor, os pensamentos, Senhor, que penetra até entre as juntas e medula. A Tua palavra, ela é a espada do Senhor. A Tua palavra que é a Tua voz, a Tua palavra que ela é pão, que ela é água, que é alimento para nossas almas. Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, meu Deus, por essa oportunidade de mais um dia, Senhor, estar aqui orando, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, meu Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu renovo na minha vida. Ó, Senhor, Deus e Pai, eu te dou graças. Obrigado, Senhor. Obrigado por Cristo. Obrigado por enviar Jesus para me salvar, para nos salvar. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor foi obediente ao Pai, por me amar e por amar a humanidade inteira caída, a humanidade perdida, meu Pai. Quando o Senhor olha dos céus para a terra, o Senhor não vê um justo, nenhum justo sequer, e não tinha ninguém que pudesse na terra, nem no céu, para vir, Senhor, pagar um preço de sangue, para que o Senhor pudesse nos reconciliar consigo mesmo. Somente o Teu Filho Jesus, o único justo, que pôde morrer em nosso lugar, para a remissão dos nossos pecados. Por isso, Senhor, eu te dou graça pelo Teu amor. Eu te dou graça porque o Senhor nos escolheu. Eu te dou graça, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui orando, Pai, no canal do YouTube. Estar aqui orando, Senhor, por cada vida, Pai, porque já está escrito neste canal. Orando, Senhor, por cada vida que vai estar orando comigo. Orando por este irmão, por essa irmã. Orando por essa família. Orando, Senhor, porque, meu Deus, vivemos em um tempo que muitos já pararam, Pai. Que muitos pararam, Senhor, na caminhada. Muitos já nem têm força, Senhor, de ir para a Tua casa. Senhor, vivemos uma época que as pessoas têm desculpa. Que não vai para a igreja A, igreja B, que não vai congregar porque a liderança, Senhor. Ó, meu Deus, mas, Senhor, os homens são falhos. Senhor, Tu és perfeito. E por isso essa irmã, esse jovem, esse ancião, essa mulher, este homem, Pai, parou de congregar. Parou, Senhor, de Te servir. Saiu do caminho. Voltou para o mundo. Voltou a praticar, Senhor, o que ele praticava antes. Senhor Deus, mas a Tua palavra é que devemos orar, olhar para Cristo, olhar para o Senhor, que é o autor, que é o consumador da nossa fé. É o Senhor quem começou a obra e o Senhor vai aperfeiçoar esta obra. A Tua obra não é, Senhor, pela metade. A Tua obra é completa. Por isso, Senhor, o Senhor está falando conosco para nós olharmos para Jesus. Porque o Senhor é nosso exemplo. O Senhor nunca pecou, o Senhor nunca errou, o Senhor nunca mentiu. O Senhor foi até o fim.
Pai querido e amado, por isso eu oro por essa mulher, por este homem, por essa pessoa, Pai, que está, meu Pai, desanimada de congregar, que já não tem força mais de voltar para os teus caminhos. Senhor, mas como a tua palavra, ela é, Senhor, alimento, que essa vida venha a ser agora, meu Deus, restaurada pela tua palavra que é pão, que alimenta a nossa alma, que nos fortalece, Senhor, que nos levanta. Deus, que essas vidas venham ser fortalecidas pela tua palavra. Senhor, porque o Senhor está falando conosco, e quando o Senhor fala, Senhor, a tua voz nos levanta, nos ergue. Senhor Deus e Pai, por isso eu oro por cada vida que está, Senhor, agora precisando, Senhor, de um renovo, precisando, Senhor, de restauração, precisando, Senhor, de ânimo, Pai, para voltar o seu olhar para o Senhor. Meu Deus querido e amado, vivemos uma época, Senhor, em que, meu Deus, o inimigo tem usado uma arma sagaz chamada desânimo. Venha quebrando, venha dissipando, venha anulando todo o desânimo nesta vida. Em nome de Jesus, Senhor. Como o Senhor, meu Deus, disse para Josué, tem bom ânimo. Que o Senhor também venha dando ânimo a esta vida, esta mulher, este homem. Pai querido e amado, em nome de Jesus. Também eu oro por esta família, Pai. Eu oro pelas famílias, eu oro pela minha família. Que o Senhor alcance as nossas famílias, Pai, com a tua salvação, com libertação, com livramento, com o teu milagre. Senhor Deus e Pai, vivemos uma época que as famílias, Senhor, estão em guerra. Senhor, pai matando filho, filho matando pai. Meu Deus, mãe matando os seus filhos, e assim vice-versa. Mas tu é o Deus que repreende o mal, as trevas, que repreende toda a articulação das trevas no meio das famílias. E na minha família, Senhor, entra com livramento, Pai. Repreenda o mal, meu Deus, repreenda Satanás. Assim como o arcanjo Miguel disse para o Satanás, o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor te repreenda em nome de Jesus. Meu Deus, porque o adversário, ele não tem família, por isso ele quer destruir as famílias. Mas eu oro para que o Senhor venha, meu Deus, cercando as nossas famílias com a tua proteção, porque tu és um Deus que não dorme, que não dormita. Tu é um Deus que está atento a tudo e a todos. E tudo que está acontecendo nesse planeta, o Senhor sabe tudo. Porque nada, absolutamente nada, passa desapercebido diante dos teus olhos, Senhor. Por isso eu oro pelas famílias, eu oro pela minha família. Eu oro por cada família, eu oro por cada pessoa. Eu oro por cada irmão, por cada irmã, Pai, que precisa de um milagre, que precisa de um socorro, que precisa de uma cura, que precisa, meu Senhor, de libertação na mente. Pai, vivemos uma época que o adversário tem atacado a mente dos homens, da humanidade, dos jovens, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus, deste jovem, desta jovem. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Pai. A poder no teu nome, Pai, em nome de Jesus eu oro. Eu oro também pelas crianças, Senhor. Pelas criancinhas que o Senhor uma certa feita disse: não impeçai elas de vir até a mim, porque elas são do reino dos céus. E o adversário tem, Senhor, oprimido as crianças. Quantas crianças que são sequestradas, Senhor, que são tiradas do seio da sua família. Senhor Deus, que o Senhor venha proteger as crianças da minha família e das famílias, Pai. Protege as crianças, protege os jovens, protege as mulheres, Pai. Quantas mulheres morrendo, quantos feminicídios, Senhor. Tem misericórdia das mulheres, protege as mulheres, protege, Senhor, os homens, protege, Senhor, a humanidade. Protege, Senhor, este homem, esta mulher. Pai, em nome de Jesus. Talvez o inimigo já marcou essa pessoa, já marcou o dia da morte dela, meu Deus. Mas o Senhor é o Deus da vida. O Senhor não tem prazer na morte de ninguém, na destruição de ninguém.
porque, Senhor, o Senhor criou o homem com tanto amor. O homem, Senhor, é feito a tua imagem e semelhança. E o adversário quer destruir essa vida, mas vai jogando por terra todo o mal, toda a armadilha. Quebra, Senhor, todo laço de morte. Senhor, quebra o arco do forte. Da tua palavra diz que o Senhor é um Deus que desfaz as artimanhas do maligno. Livra essa vida do laço do passarinheiro. Dá livramento, Senhor, em nome de Jesus. Que essa vida venha, Senhor, ter escape, Pai. Que o Senhor venha abrir as portas dos céus, Senhor, na vida do teu povo, daquele que clama, daquele que busca. Pai querido e amado, e todos os meus irmãos, de todas as minhas irmãs, Senhor, que estão inscritas nesse canal do YouTube. Pai, eu oro nesta hora, Pai, te agradeço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Inscrevam-se no canal e acionem o sininho de notificação. Me ajudem a propagar a palavra de Deus e as missões. Que Deus vos abençoe.